Hoje eu convidei a Maia, do Mãe Labarismo, para falar com a gente. Olha só, que presença mais ilustre, coisa muito linda de acontecer. E aí, vamos ver aqui se vocês estão chegando. Tudo bom com vocês? Tô super empolgada para essa conversa. A gente vai falar... Ui, não consegui fixar o comentário, peraí ver se consigo. Aqui. A gente vai falar sobre os erros que nós já cometemos com os filhos. E quando a gente já tem aquela coisa de perceber que tem muita coisa que já aconteceu e a gente fica meio com aquela preocupação. Será que dá tempo de eu consertar o estrago mal feito? Será que vale a pena? Oi, tudo bom, queridas? Peraí, deixa eu só ver se a Maia já chegou. Tô perdida! Eu não tô achando aqui onde incluir. Achei, ela tá aqui. Parece que mudou aqui, não sei se mudou alguma coisa, eu que tô meio perdida, faz dias que eu não faço live com convidado. Oi, querida! Oiê! Tudo bom? Tô bom, e você, Má? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Vocês estão ouvindo bem a Maia? Eu pus um fone de ouvido, mas igual nada, né? Não funcionou. Que eu comprei um negocinho pra colocar carregador e fone de ouvido, mas vou ficar sem mesmo. Tá do lado de fora? Tá no jardim aproveitando o calorão? Gente, tá uma Na delícia. verdade, agora já tá frio aqui. Eu tô até de coberta aqui fora, que aí à noite... Como que é aí? Porque vocês têm várias temperaturas durante o dia. Aqui na Espanha, meio que... Não. Agora de dia tá quente o dia inteiro. Só que aí, tipo, quando amanhece, aí fica meio frio ainda. Lá pelas 8h30, aí começa a esquentar, aí fica quente o dia todo. Aí tô aqui fora com o meu ring light, porque daqui a pouco vai escurecer, mas eu queria ficar de fora com as plantinhas nossas aqui, que meu marido arrumou. Porque agora são 9, né? Ih, vai escurecer. Vou acender a luz, você me deu uma boa ideia, peraí. Tá bom. Pelo menos acender a luz, eu tô um trabalho aqui minimamente. Não tem isso. É que eu tô ficando mal acostumada. Aqui escurece muito tarde, 10 da noite, eu ainda falo noite. Tipo, eu falo Aqui tá 6 da começando tarde. também já a escurecer, né? Aí você olha pra fora, tá o céu assim, escuro, mas se você olhar para um horizonte, tá claro ainda, é muito doido. Gente, deixa E eu aí? situar vocês. Tudo bom, querida? Faz Eu tempo que tô a gente não se vê. boa. Obrigada pelo convite, Má. Imagina. Olha, gente, hoje eu convidei a Maia Engelmann. Acertei? Não Maia, tá consigo. bom, tá ótimo. Não, eu ia falar, eu ia te perguntar de novo. Da outra vez que a gente fez live, eu perguntei pra Pois você. é. Eu falei, como é que mesmo? Eigenmann. Eigenmann, tá? Eu sei repetir, mas é que fazia muito tempo mesmo que eu não tinha ouvido. E aí eu convidei ela para poder falar sobre esse tema, sobre os erros que a gente já cometeu com os filhos, como fazer essa transição. De quando a gente já tem as crianças nascidas, de repente a gente percebe que a coisa não está funcionando, que a gente está seguindo meio que a corrente, fazendo as coisas meio no piloto automático, meio que reproduzindo aquilo que a gente recebeu, e de repente a gente começa a perceber que está rolando uma desconexão. Eu percebo isso por grande parte das mães que me seguem, né? Não vou dizer maioria, mas muitas pessoas que aparecem no perfil veem um pouco dessa situação, né? Tipo, estão fazendo tipo, aquela coisa assim, eu vou ter filho e ia ter filho, tipo, não tem que se preparar, é simplesmente ter, é natural, né? Imagino que vocês tenham passado por isso. Quem passou por isso aqui, ou passa por isso, né? E aí, de repente, vê que a coisa não é tão simples. Porque na hora de reproduzir essa coisa que parece ser tão natural e tão ok, não precisa nem pensar a respeito, é só fazer o que é certo, porque assim, dessa forma que a criança aprende, começa a rolar uma desconexão muito grande com os filhos. Sim. Às vezes os atritos vão ficando maiores, os conflitos maiores, e você percebe que quanto mais você intensifica, achando que você tem que aprimorar e ser mais incisiva naquela postura, você percebe que começa a rolar uma distância cada vez maior. E aí eu queria contar um pouquinho pra você, gente, como que eu conheci a Maia. Tava até olhando, Flor, no histórico das conversas. Parece que a nossa primeira conversa pelo direct. Jura que você tem salvo? Mentira. Você tem? Mas, não, no direct não dá pra apagar, dá? Claro que dá. É? Eu apago, conta pra mim que olha tudo. Ai, que lindo. Não, maravilha, que legal. Tá em julho de 2019, muito pouco. É isso mesmo, porque eu tava com... Não, 2019 não. 2018. Então, eu achei estranho, eu achei pouco. Porque já tinha uma conversa meio começada do tipo, como se a gente já tivesse intimidade. Eu falei, tá esquisito isso aqui, mas... Não, a gente conversou antes, Má, porque eu tive a Nina em 2017, ela nasceu em setembro. Eu devo ter entrado em contato com você ou final de 2017, começo de 2018. Primeira vez. Foi quando você gravou podcast com a Mariana
sobre a Marília Lacerda? Foi tipo o terceiro episódio? Eu não sei, eu só sei que eu não fui atrás do WhatsApp, porque eu sei que você já mudou de telefone várias vezes, né? Então aí não ia adiantar mesmo. Eu nem vou olhar, porque tipo aquela coisa de investigação jornalística, né? Deixa eu ver o que eu fiz, o que a gente aprontou já. Lá a conversa já estava aparecendo com muita intimidade. Eu falei, ué, então talvez não seja, mas foi o histórico, que foi o que ele me trouxe. E aí a questão foi que você estava falando da época de um vídeo que você soltou falando sobre a sua trajetória, que você me citava. E aí depois você conta um pouquinho sobre isso. Mas, na época você nem estava em Portugal ainda. E depois a gente... Pois é. Eu estava no Brasil, não estava? Eu não sei se... eu fiquei meio perdida, porque, gente, a Maia é suíça, tá? Então eu fiquei até perdida de saber. Você estava chegando em Portugal, você estava meio nervosa, estava ansiosa. Ah, você tá ansiosa, você tá vindo para Lisboa. Eu estava comemorando. Então... E de fato a gente conseguiu se conhecer, né? Foi, eu acho que foi... Eu estava no Brasil, mas a gente estava conversando... Sabe como é que a gente estava conversando também? Pelo grupo da aula co-criadoras, porque eu fiz o curso. Isso. Exato. Eu criei um grupo de mães que se inscreveram no curso da Elaine Orives através de mim e você estava lá. Isso. Com certeza. Então, tá. Então, nossa conversa prévia deve ter sido tudo por WhatsApp. Ah, Flor, mas enfim. O babado foi esse. Uns 3 anos atrás. Através disso, né? E você ainda estava nessa coisa do... quer dizer, você antes disso estava no outro modelo, mais ou menos. Sim, sim. Então, totalmente no outro modelo, com certeza. Então, queria que você contasse um pouco com detalhes, até porque muitas pessoas vêm com essa preocupação, né? Tipo, será que é possível fazer essa transição? E com muitos medos em relação a isso, né? Tanto do tipo, se eu vou dar conta, se a criança vai entender o que está acontecendo, se isso é viável, se dá para abrir mão realmente tipo, lá, do castigo, da chantagem, desse tipo de abordagem, porque fica com a sensação de que a criança, aquela crença forte, né? A criança só vai aprender se ela sofrer, se ela tiver uma experiência ruim, porque aí ela vai entender que é importante, entendeu? Aí ela, digamos, consciência da importância de moldar o comportamento dela para agir da maneira correta, né? Tem uma desgracenda dessa crença maldita. Nossa, que faz maldita mesmo. Acreditarem que não dá para abrir mão. Então, tipo, eu queria que você contasse da sua história. Conto. Então, eu tive vamos lá. Eu nem falei. Pedagoga, educadora parental, mãe da Nina e do Lucas. Tá bom, só pra assustar. A gente já começou a conversa como se a gente já estivesse conversando antes, né? Então não tem problema. Gente, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre a minha história, porque eu sei que muitas pessoas se identificam com ela. Não é uma história tão incomum no mundo da educação respeitosa, porque realmente é uma transição do autoritarismo para a educação respeitosa. Mas assim, como é que aconteceu? Eu tive o Luca com 27 anos e eu não me preparei zero para ser mãe. Eu li um livro que, inclusive, assim, não vou nem falar o título para não fazer propaganda, porque não aconselho, mas basicamente o livro ensinava a domar as crianças. Basicamente era isso. Vai ter horário para mamar, vai ter horário para dormir, etc, etc. Eu li esse livro e eu achei maravilhoso, porque sou extremamente controladora. Então, quanto mais eu posso controlar, melhor para o meu ego. Então, meu filho nasceu. Enquanto ele era pequenininho, eu ainda conseguia exercer esse autoritarismo, né? Porque o bebê é muito pequenininho, ele não fala necessariamente, não se expressa ainda muito bem. Então, aí você tá ali achando que você tá mandando ver, né? Beleza. E a fusão também ajuda, né? Tipo, ele tá lá meio que achando que você é uma extensão. Então, exatamente. Então, tá tudo fluindo, né? Beleza. Aí, claro que conforme ele foi crescendo, eu comecei a ter desafios, mas eu vinha sempre muito enérgica, né, no meu autoritarismo, para podá-lo, para encaixotá-lo dentro de um padrão de mini adulto, né, que foi também a maneira como eu cresci, como muitas outras pessoas cresceram também. Só que quando a Nina nasceu, que eu estava sozinha com as 2 crianças, porque meu marido trabalhava o dia todo, então eu fiquei cuidando das crianças nesse tempo, para mim se tornou insustentável, estava tudo fora de controle, porque eu estava amamentando de madrugada, morrendo de sono, ficava o dia inteiro só com as crianças. Então, assim, o puerpério, ele é muito puxado. Assim, a maioria de nós que temos filhos, passamos por essa experiência e é uma experiência muito puxada. Então, chegou um momento que estava insustentável, eu estava fazendo tudo aquilo que eu não queria fazer. Tudo aquilo que eu tinha jurado que jamais ia fazer com as minhas crianças, né? Eu estava gritando com os meus filhos, eu estava colocando para pensar na cadeira do pensamento.
eu tava chacoalhando na hora da raiva, acabei dando palmada no bumbum também. Então, tudo aquilo que eu falava... E é engraçado que, assim, eu sempre falei pra mim mesma que eu jamais ia fazer isso, porque eu não queria reproduzir uma coisa que aconteceu comigo. E aí, quando eu fazia, na hora da raiva, depois batia um arrependimento, gente, não tem dor maior na vida do que o arrependimento de quem maltrata as crianças desse jeito, né? Nós sendo filhos, nós sendo mães dessas criaturas. E aí eu lembro, Maíra, que um dia sentei na cama e eu falei assim, eu preciso de ajuda. Tava sozinha, eu falei para algo, para o universo, tipo, eu preciso de uma luz. E aí eu sei que uma semana depois, mais ou menos, eu encontrei seu perfil. Foi o primeiro contato que eu tive com a Educação Respeitosa. E se eu não me engano, você estava fazendo campanha sobre disciplina positiva. Deve ter sido algum curso que você devia estar fazendo afiliação. E você estava falando muito sobre disciplina positiva. E talvez a Mariana da Elisama. Talvez. Eu não lembro exatamente. Mas foi uma coisa que me deu uma luz, assim. Eu vi naquilo uma possibilidade de fazer diferente. Eu estava com muita gana de mudar, Má. Eu acho que isso foi o que me fez ser tão determinada nessa mudança de falar assim, cara, se eu errar, eu vou errar tentando acertar, mas eu vou encarar isso. Então, assim, eu comprei muitos livros, eu fiz curso, eu investi nisso de cara, porque eu vi que era o caminho que eu queria percorrer, porque pra mim era tão lógico aquilo, fazia tanto sentido, só que na prática eu não conseguia fazer nada, né? Mas assim, eu falei, vou persistir. E aí, assim, o que aconteceu no meu começo? Eu estava totalmente autoritária e caí para a permissividade, porque eu não conseguia encontrar o equilíbrio, eu não sabia como colocar limite, então eu não colocava limite nenhum. Eu não queria ser desrespeitosa. É melhor atender a criança, né? Exato. Então, assim... Eu não foco nisso, pra caramba, né? Mas eu acho assim, eu não acho que tenha sido terrível eu ter feito isso, porque eu estava tentando encontrar meu caminho. Então, assim, com medo de ser autoritária demais, eu estava, tipo, abrindo mão de limites e tentando descobrir como é que era o caminho, né, de educar dessa forma respeitosa. E, inclusive, por um tempo, eu usei a disciplina positiva como ainda uma forma de manipulação dos meus filhos. Eu não tive esse insight de cara que você usa as ferramentas com o intuito de respeitar profundamente os seus filhos, de gerar conexão e trabalhar colaboração. Não era para você simplesmente usar uma forma mascarada, respeitosamente, para você fazer com que eles, para você manipulá-los, para que eles fizessem o que você queria, né? Então, eu usei dessa maneira, só que também aí chegou um ponto que não estava funcionando mais. E aí foi onde eu entrei em contato com essa questão do autoconhecimento e caiu aquela ficha, aquela bigorna, tipo, tá, quem tem que mudar não são eles, né? Quem tem que mudar sou eu. Eu que preciso entender, eu que preciso mudar o jeito da forma como eu comunico com os meus filhos. Mas assim, gente, essa transição, eu ainda tô em transição. Estamos todos, né? Então, sabe, eu acho que não é uma coisa que muda da noite pro dia. Inclusive, uma coisa que muitas pessoas me falam, eu quero uma solução, não aguento mais. Gente, infelizmente, não tem nada imediatista nessa coisa de educar respeitosamente, de mudar um jeito. A gente não vai conseguir mudar da noite pro dia, porque existem em nós, assim, padrões incrustados na gente que a gente precisa desconstruir. Eu falo para as minhas alunas que são camadas de cebola que a gente vai descascando. Aí você descasca uma, você fala assim, descasquei. Aí você vê lá, tem mais umas 20 camadas para você descascar. Então, é um processo... Exatamente. Eu acho que a diferença, vamos supor, da Maia de hoje para a Maia do começo da jornada da educação respeitosa, é que hoje eu tenho mais consciência do que eu estou fazendo. Então, mesmo quando eu piso na bola, eu tenho consciência de onde vem o meu erro, de onde vem a minha reação, por qual motivo eu estou reagindo assim, e imediatamente eu já vou para a reparação da relação, né? Inclusive, uma coisa que me libertou muito nessa questão da educação respeitosa é a ideia que eu tinha que ser muito perfeita para conseguir ter uma relação de conexão e intimidade com os meus filhos, né? E aí eu descobri, felizmente, que a perfeição nunca entrou no gabarito da educação respeitosa, nunca fez parte, né? Essa é uma construção social que nós temos da mãe mártir, da mãe sagrada, da mãe pura, inclusive, que não pode sentir raiva das crianças. E a gente fica sustentando isso até você desmoronar. E a gente desmorona mesmo, né? Muitas de nós desmoronamos diante disso. Então foi muito libertador descobrir que eu não precisava ser perfeita, que inclusive a intimidade se faz na reparação da relação. Quando você erra e você faz questão de reparar e você demonstra para o teu filho que a relação é tão importante para você, que você não vai deixar passar aquele erro batido que você cometeu, você vai se desculpar,
você gera tanta intimidade que o aprendizado é incrível. E daí a criança aprende o quê? Caramba, eu tô num lar humano. E quando eu erro, eu sou acolhido. Quando minha mãe erra, ela reconhece, eu posso reconhecer, não tem vergonha por causa do erro. Existe esse laço muito humano e genuíno e verdadeiro. E eu acho que talvez o que muitos de nós sentimos falta na nossa infância é essa intimidade, sabe? Essa coisa de falar assim, cara, eu conheço a minha mãe. Ou então, não, eu conheço meu pai de verdade. Ou então, vice-versa, eu conheço meu filho de verdade. Eu falo muito que é um espaço de honestidade. Eu gosto de pensar nisso, assim, sabe? Muito mais de você poder ser verdadeira e poder mostrar sua humanidade, sua vulnerabilidade. Mas, porque tem horas que realmente eu também tive essa impressão errada. E assim, só fazendo um contraste com a história da Maia, eu tive, assim, digamos, o privilégio de descobrir esses conteúdos grávida. Eu não me engravidar, não. Eu nem pensava a respeito, eu tava no modo totalmente, beleza, ter filho, chegou a hora, tava com 35 anos, decidi engravidar, sempre fui super controladora, perfeccionista, virginiana, 4 planetas em virgem. Então, tipo, chegou uma etapa da minha vida que eu falei assim, tá, agora tá na hora de experimentar a fase de ser mãe, né? Certamente eu vou aprender muito com isso. Uma coisa bem assim, mental quase, sabe? Vou fazer um checklist nessa parte da vida que eu já curti ser solteira, já casada há muito tempo sem ter filhos. Aí comecei a insistir com o Alfonso, pai da Nara, beleza, ele aceitou e eu tava tudo assim, programadinho, mas não tinha pensado em mudar a forma de educar. Mas quem te avisa também? Quem avisa a gente, né? Era que eu vou evitar fazer o que meus pais fizeram, que eu achei que doeu muito, mas sem ter muita consciência. Aí eu fui pro Brasil, e fui visitar uma amiga que estava super inserida nesse mundo e era alguém que eu admirava muito, e aquilo me deu um despertar, assim. Aí eu falei, mas cara... é tipo isso, é despertar mesmo que rola, né? Total, total. E aí eu comecei a ler, só que grávida, comecei a ler Carlos Gonçalves, Laura Gutmann, já fui trazendo algumas coisas para o Alfonso. Você já foi no intensivão, né? Já comecei a fazer a biografia humana logo em sequência, estudar comunicação não violenta com a Carol Nalon, logo com a Nara, tipo, 1 mês de vida, que ajudou pra caramba no porpério, para poder colocar limite a algumas pessoas. Tem empatia por quem tava me azucrinando com palpite, mas enfim. E para me preparar, fui estudar VLW, e só que eu entrei nesse modo, Flor, que você falou, de querer ser a mãe ideal, do tipo assim, cara, eu tenho que salvar minha filha dessa porcaria. Eu não posso fazer ela se expor aquilo. Pelo amor de Deus, ela não pode ter contato nenhum com essa história, porque olha o que acontece com criança. Pelo amor de Deus, ela não pode passar por isso. Eu entrei num lugar de me exigir, controlar, assim, todos os conteúdos em relação a esses temas, e aí eu não parava, porque eu sou uma doida, assim, que fica obcecada. Desgasta pra caramba, né? Desgasta muito. E fora o alarme interno. Então, na verdade, era a minha dor também do perfeccionismo. Mas é. O perfeccionismo que estava lá, né, da rejeição, de várias coisas, de ficar achando que eu não posso em nenhum momento decepcionar o outro. Meu Deus, o que minha filha vai pensar de mim? Ou eu quero ser a filha perfeita, a mãe perfeita, já que eu não pude ser a filha perfeita, não consegui dar conta, né? Nunca minha mãe ficou satisfeita. Eu sou aquela que olha para a mãe, né? Enfim. Depois eu fui percebendo, assim, a cilada que era essa pressão, né, que esse perfeccionismo exige, que no final não está entregando, inclusive, uma versão boa para os filhos, porque é uma mãe estressada, é uma mãe que está amargurada consigo mesma, e exigindo sem querer dos filhos, passando para os filhos que só se pode aceitar alguém que consegue... Que é imaculado e perfeito. Pelo amor de Deus. Alice Miller fala exatamente disso aí. Quando a gente está muito preocupado em ser boa mãe, a gente está muito mais preocupado com a nossa performance do que com a criança, o ser humano que está na nossa frente. A gente está muito mais preocupado com o que a gente está entregando ali, o serviço prestado, do que o humano que está na nossa frente precisando da gente. E a gente mede muito o nosso valor, a nossa identidade, pelos erros e acertos, né? Infelizmente, pela educação ser extremamente punitiva, né, e o erro não ser permitido, a gente mede o valor que nós temos pelos nossos acertos e erros. Então, é muito difícil digerir os erros. E como mãe é ainda mais difícil, porque você está errando com a pessoa que você mais ama na vida, né? E a gente morre de medo de traumatizar os nossos filhos. Tem essa coisa também, né, dos traumas, porque nós tivemos nossos traumas e a gente fica assim, ai, eu não quero que os meus filhos também tenham isso. Só que todas essas cargas que a gente vai, né, se acumulando, essas cobranças, a gente chega uma hora que a gente desmorona. E quando você percebe que não tem nada a ver com isso, que não é sobre você evitar desavenças, não é sobre você ser perfeita, não é, na verdade, não é nem sobre você, é sobre eles, né? O que eles precisam.
a gente vai encontrando esse caminho mais respeitoso e que, por consequência, torna a maternidade mais leve também. Pelo menos para mim, essa foi a experiência. Assim, enquanto eu estava tão preocupada em performar bem, inclusive depois de eu ter descoberto a educação respeitosa, em performar bem como a mãe que acolhe muito bem, a mãe que responde sempre a frase certa para o que a criança traz, tão preocupada com aquilo que daí a conexão ela não vai no 100%, né? Exato. Você está conectando com a criança, né? Você está justamente isso, pensando você está muito colada numa versão do que você precisa ser. E aí você não enxerga o que a criança está precisando, né? Qual é a necessidade real que a criança está projetando. Pois é quase que a nossa criança tentando se encontrar nesse papel, né? Assim, qual que é o meu valor, né? Eu preciso provar meu valor. Uhum. E aí você vai desconstruindo isso e, gente, por isso que eu vivo falando que a educação respeitosa não é para as crianças, é para os adultos. A gente que tem que aprender. A gente que precisa se reeducar, aprender uma comunicação respeitosa com as nossas crianças. E assim, eu vou falar para você o que hoje para mim faz sentido como estrutura para uma pessoa que está, talvez aqui se perguntando, né? O que eu faço para mudar essa minha visão, para mudar minha vida de vez e realmente poder educar meus filhos respeitosamente. Para mim são 3 coisas. Autoconhecimento. Aí você fala para mim se você concorda ou não, Maia. Ou também você tem outras coisas também. Mas para mim é autoconhecimento. Então o pessoal até perguntou aqui, terapia ajuda. Terapia ajuda, minha gente, em qualquer situação. Mesmo você não sendo mãe, né? Terapia ajuda em qualquer contexto. Autoconhecimento. Informação sobre desenvolvimento infantil. Porque às vezes você pode ter autoconhecimento, mas aí você tem uma expectativa de que a criança teria que se comportar assim, assim, assado. Mas pela idade não tem, né? Então informação sobre desenvolvimento. E ter uma comunidade na qual você possa realmente se abrir, desabafar. Sim. E que tenha acolhimento. Então, assim, não adianta, não é só... eu acho que a comunidade tem que ser um espaço realmente onde você pode falar tudo o que você precisa falar e que você possa desabafar e ouvir relatos de outras mães também. Eu sei que você também é muito fã de trabalho em grupo, você está, inclusive, as inscrições da mentoria, né? Porque justamente a potência está na questão do grupo, de você poder colocar suas histórias, ouvir histórias de outras e você começa a perceber que você não está sozinha. Isso, para mim, foi muito transformador, porque quando eu comecei com o Mãe Labarismo, comecei a receber muitos relatos de muitas mães. E aí aquilo começou a se tornar minha comunidade. Eu falei, caraca, olha só, essa mãe acabou de mandar esse relato e eu acabei de fazer a mesma coisa com o meu filho. Olha que interessante, então eu não sou a única. Então, esses relatos que eu ia recebendo foram me fortalecendo. Então, hoje eu devolvo, porque as pessoas me deram tanto através disso, que eu faço questão de criar essa comunidade, esse senso de pertencimento no Mãe Labarismo. E as alunas dos meus cursos também, Maíra, sempre falam a mesma coisa, que esse fato de estar em grupo é muito transformador. Então, por isso que hoje eu acredito que, além do autoconhecimento e da informação sobre o desenvolvimento infantil, precisa ter comunidade. Mulheres, famílias, trocando entre si, que troquem e que tenham acolhimento, sem julgamento. De escuta ativa, de escuta acolhedora, sem julgamento. Isso também fala na mentoria que tipo, é muito importante a gente ter a postura de não julgar. Até porque a gente está, na verdade, apontando o dedo pra gente, né? A gente fala, quando a gente julga o outro, a gente está falando mais da gente do que do outro. Com certeza, então, mas isso é fato. Então a gente já vai sacando, então fica um lugar assim, que quem tá lá dentro com esse comprometimento de fazer esse crescimento mesmo, pessoal, esse desenvolvimento, esse processo de autoeducação, e aí, eu falo para elas, quanto mais vocês se vulnerabilizam, quanto mais vocês mostram as dores, as dificuldades, mais a gente consegue aprofundar. Porque, na verdade, tudo isso está aí, né, gente? É o nosso lado humano. A gente, às vezes, fica com muita vergonha, até por conta da forma como a gente foi educado, a gente tem essa vergonha introjetada, né? É muito difícil, às vezes, a gente confessar certos sentimentos como a maternidade desperta na gente. E a gente fica muito solitária com essas dores escondidas, né? Tipo, eu não posso falar que eu tenho raiva da minha filha. Eu não posso falar que às vezes eu sinto, sei lá, sentimento de vingança. Quando eu faço alguma coisa de errado, eu falo, bem feito, ninguém mandou. E aí eu percebo que, na verdade, tem a ver com a dor da minha criança interior. Eu sei que é a minha criança interior que tá lá com raiva dela, sei lá, com vingança. Mas aí, na hora que eu identifico isso, eu fico com uma vergonha gigante, achando que aquilo é tão... Pois é. Eu não posso falar com ninguém. Se eu não posso falar com ninguém, como é que eu vou resolver essa dor em mim? Exatamente. Eu vou repetir o padrão de esconder ela, negar ela, rejeitar ela de mim e não me aceitar, porque vou me sentir inadequada, sendo que, na verdade, ser humano vai sentir sempre vai sentir alguma coisa, tá tudo dentro de nós, pois né?
Eu acho que o problema está no modelo mesmo que a gente cresceu. Não tinha, tipo assim, não tinha liberdade para o erro, né? Tinha uma cobrança sempre muito grande, né? De expectativas de como a gente deveria se comportar. Então, realmente é super difícil você reconhecer. E tem uma questão também que ainda é mais difícil, justamente pelo fato de ser mãe e estar falando do filho, né? Como é difícil você reconhecer que você errou com essa pessoa em específico. Como é difícil você colocar isso para fora. E assim, o legal é que hoje em dia, essa rede, essa comunidade que a gente pode criar pelo virtual, ela é muito eficiente também. Claro que rodas, né, rodas maternas, digamos assim, ao vivo são maravilhosas, porque você cria aquela conexão, né, vendo as pessoas, mas virtualmente falando também é muito potente. Hoje você consegue conectar com mães do mundo inteiro e conversar, e assim, a Maíra deve poder falar isso também, mas se a gente for resumir, a maioria das dores são muito parecidas. Claro que tem suas peculiaridades, claro que tem questão social, tem muitas coisas envolvidas, mas no geral, a gente se parece muito. Não, total. E no fundo é isso, assim, eu tinha até falado assim que no começo eu tive um certo privilégio de ter começado a ler sobre essas questões na gravidez, e a sensação que dá é que eu poupei a Nara de muita coisa, óbvio. No entanto, eu estou em processo. Eu tenho todos os padrões dentro de mim. Eu sou uma herança, eu tenho essa herança também do modelo tradicional, então claro que eu também tenho esse tipo de comportamento muitas vezes, de perder a paciência, de gritar, de repente me ver como uma versão que eu falo, nossa, gente, se as pessoas da minha página soubessem que eu faço isso, sabe aquela coisa assim, fala, eu tô farta, aquela sensação, né, tipo, pelo amor de Deus. E eu falo também, que eu sou, né? Tipo... E na verdade, quando eu trago essas falhas, que eu nem gosto de pensar como falha, eu penso mais como parte do aprendizado, assim, eu até penso como algo inevitável, porque a vida é isso, eu não tenho como impedir isso, inclusive isso é uma forma que eu uso na mentoria muito para poder ajudar as mães a se aceitarem, porque uma das dores grandes, que é o que a gente está falando hoje, é olhar para o passado e falar, caramba, eu já fiz muita coisa errada. E eu tenho medo dessa criança ter sofrido tudo isso, tá com esse trauma, tá com vários traumas, de coisas que ela não vai conseguir superar, porque eu não consegui, digamos, descobrir isso a tempo, porque eu não consegui me trabalhar e me curar, né? Pois é. E ser essa mulher, essa cobrança de ser perfeita, né? E eu falo, gente, não se cobrem isso. Você é resultado da tua história. Tudo que aconteceu com você é parte assim, não tinha como ser evitável. Porque foi onde você estava. Você agiu com a sua consciência, a sua intenção com certeza era boa. Tipo, você estava preocupada em proteger seus filhos, com certeza, entendeu? A questão é que a abordagem que você usava estava gerando mais dor do que preparando eles, ou preparando eles para a vida, sei lá, de uma forma mais, né, harmoniosa e tal. Mas você tinha uma boa intenção. E aí é importante olhar para isso e até fazer um gancho, porque uma hora você falou lá atrás que você se sentiu super mal, e aí foi na hora que você meio que se deu conta e falou, cara, preciso de algum sinal, preciso de alguma coisa que me ajude e tal. Muitas vezes essa culpa que a gente sente, ela pode ser algo que nos paralisa. Mas a gente usa ela como ingrediente, assim, como estímulo, como adubo, falando, não, peraí, não, é como se a gente percebesse, peraí, cheguei no meu limite. E que, não, assim não quero. Não tá dando, porque a gente fica em looping, né? Às vezes a gente entra numa fase que a gente percebe que tá em looping e que toda forma de abordar só piora a situação. A gente fala, dá medo de piorar o que já tá cagado, né? Tipo assim. Não sabe o que fazer. Então dá pra buscar, né? Desculpa, Má, eu te interrompi. Fala, então fala. Hoje em dia, eu acho assim, que eu não sei se eu sou muito otimista, mas eu realmente acredito que qualquer relação dá para ser reconstruída, tenha acontecido o que for. Se o adulto da relação estiver disposto a fazer esse caminho, né? De autoconhecimento, de estudar, de conhecer e de se vulnerabilizar. Então, eu acho que é uma mensagem, assim, para as mães que estão preocupadas, né? Nossa, será que tem como reverter? Não é uma questão de reverter. A gente não vai reverter. A gente vai ver a situação como ela está. Eu errei nisso. Meu filho tem por exemplo, eu até fiz uma vez uma sequência de stories falando sobre isso, que às vezes eu ainda via e vejo reações advindas, assim, das coisas que eu fiz antes, né? Então, às vezes, se eu falo de um jeito, meu filho já me olha de um jeito assim, porque já tem esse resquício que eu tô desconstruindo. Então, o que a gente vai fazer é
A gente errou nisso, eu errei nisso, e a partir daqui eu vou reescrever minha história. Não é uma questão de que você vai voltar atrás e cancelar o erro, não, ele aconteceu. Mas a partir daqui você pode reconstruir, reparar aquele dano, digamos assim. Tem uma técnica tão maravilhosa usada no Japão, que eles reconstruem cerâmicas. Não sei se você já viu, eu não lembro o nome dessa técnica, mas é a coisa mais linda. A cerâmica está quebrada, e eles repõem a cerâmica, só que nas rachaduras eles colocam um líquido tipo dourado, brilhante, coisa mais maravilhosa. E depois, quando está pronto, você consegue ver a rachadura, mas ela está preenchida por esse líquido, e vira uma obra de arte. Então, hoje eu realmente tenho essa visão sobre a relação com os nossos filhos, que é possível resgatar a relação com as nossas crianças, tendo acontecido o que for, na idade que for também, inclusive, mesmo que seu filho nem more mais na sua casa, eu acho realmente que é possível, se os adultos da relação conseguirem se vulnerabilizar, entenderem o seu lugar, entenderem os erros, se desculparem por esses erros e começar a fazer diferente. Eu tenho certeza que tem como reestruturar as relações. Tem estranhamento, porque isso é uma preocupação que as pessoas têm. Como é que a criança vai receber essa mensagem? E, né, tipo, como é que... Por exemplo, na mentoria essa semana, até coloquei, ou vai entrar, já que já entrou, uma das mães estava comentando que a filha está com 6 anos. Que ela começou a mudar, porque, tipo, até por causa de um post eu coloquei esses dias do porquê não sei se você viu, que meio que questionando aquela coisa do, sabe aquele não automático que a gente fala, a criança quer fazer uma coisa, a gente fala não, e de repente a gente pensa, peraí, por que não? Do tipo, quer brincar na água, né, no caso. Quer brincar na água, quer mexer nas panelas, e aí você vem com aquela rigidez meio do tipo, não tem que fazer bagunça, não tem que se sujar, pra quê? Aí você começa a questionar. E ela começou a fazer isso com a filha, então a filha falava, posso fazer não sei o que lá? E aí ela falava assim, peraí, filha, me dá 5 minutos que eu preciso pensar. Por quê? Porque ela tava no automático. Aí ela ficava assim, e a filha ficava, tipo, o que aconteceu com a minha mãe? E ela começou a falar isso o dia inteiro. Ela falou, cara, eu percebi que um monte de nãos eram desnecessários, eram, tipo, completamente por uma necessidade de controle, por um automatismo. Inclusive, eu diria até que, dependendo da relação, pode ser que quando você começa a fazer o acolhimento com os teus filhos, se você nunca praticou acolhimento, se você sempre cortou as emoções, vamos supor que seu filho está chorando e você falava assim, nossa, para de chorar, chega, acabou, já deu. Se você sempre teve esse hábito e você de repente... Olha, parênteses. A Marise está falando, kintsugi, preenche as rachaduras com liga de ouro. Nem sabia que era ouro. Olha que lindo, gente. Depois vocês olham. Kintsugi. Que são cicatrizes. Lindo. Eu fiquei pensando numa imagem como se fosse uma ferida cicatrizada, né? Mas é lindo. Fica maravilhoso. Eu tô doida para encontrar um lugar para comprar que eu quero ter na minha casa. Acho lindo. Tá, então você nunca fez acolhimento e de repente você descobriu que o acolhimento, né? Você permite as emoções e você valida e por aí vai. É possível que algumas crianças tenham reações ainda mais veementes quando começa a ter o acolhimento, porque finalmente tem esse espaço e aí a criança coloca para fora com ainda mais barulho, com ainda mais emoção, porque de repente mudou. E aí as pessoas às vezes têm a impressão, meu Deus, meu filho piorou depois que eu comecei a educar respeitosamente, né? Sim, mas isso também acontece no acolhimento. Quando você acolhe o choro real que a criança está dando, quando você valida, Sim, mas é porque aí a pessoa que nunca fez isso, ela vai... Claro, mas aí ela está com muita coisa acumulada. Também, né? Exatamente. Aí ela ficar, tipo, precisando, porque tem muita emoção acumulada, que está travada lá dentro, com certeza. E aí a pessoa acha que não tá funcionando, né? Socorro! Exatamente, quando a pessoa tá na transição. Aconteceu comigo. Gente, inclusive uma coisa que eu tinha ilusão... Ai, tem um cabelo no meu olho. Uma coisa que eu tinha ilusão é que quando eu comecei a procurar educação respeitosa e estudar sobre isso, eu tinha a impressão de que meus filhos não iriam mais dar birra, que eles iam se comportar do jeito que eu imaginava que criança tinha que se comportar. E eu lembro que eu falava assim, nossa, mas eu tô sendo super respeitosa e meu filho mostrou a língua pra mim. O que eu tô fazendo de errado, sabe? E aí a gente percebe que, mais uma vez, se confirma que a gente precisa aprender sobre nós mesmos, sobre as nossas expectativas e entender que não é para nos servir, não é para me fazer bem, é para fazer bem para esse ser humano que está na minha frente, né? Para aprender a conhecer, a entender, a respeitar e aceitar quem ele é, né? Porque a gente fica com essa ideia de que a criança... de que como se a criança tem um problema emocional, uma crise emocional ou uma explosão emocional, é um erro a gente está fazendo alguma coisa de errado. E não tem nada a ver. Exatamente. Porque a gente tira o chip da ideia, né, Flora? Acho que uma coisa que me achou muito foi tirar da cabeça a ideia de que o meu papel
era preservar a minha filha de sofrimento. Exato. Esse também foi Minha filha forte pra mim. bem, né? Tipo, e quando ela não está bem, eu estou falhando com algo. Eu sempre então. Eu tinha a mesma sensação. Eu entender que não, meu papel é ajudar a minha filha a honrar tudo que a vida traz para ela. A fazer ela saber enfrentar os desafios da vida, honrando o que a vida está trazendo e não controlando, achando que tipo, ela não pode viver nenhum conflito. Sabe aquela coisa, você que tem dois, né? Você sabe. A Nara tem, é filha única. Então, às vezes, a gente fica com uma amiguinha dela aqui em casa e geralmente ela já tem aquelas amigas que são super compatíveis. A gente acaba até chamando as pessoas mais fáceis, do tipo, ai, não vou chamar o fulaninho porque tipo, eles têm em atrito. E é uma idade diferente, eles não estão em compatível, você percebe. E tem aquela amiga que, tipo, é fácil. Só que tem aquele momento que depois de algumas horas rola um atrito. Aí eu faço de graça sozinha, porque ninguém me segue, o Alfonso mesmo não tem Instagram e tal, eles não estão tão acostumados com esses conteúdos, né? Os pais já ficam tipo, ai meu Deus, deu problema, não sei o que, não sei o que lá, tipo, aí ficam tentando intermediar, com aquele estresse, tipo, por que isso tá acontecendo, não sei o que, e eu penso, estão começando a ficar cansada. Não dá pra ter expectativa que vou passar uma tarde inteira sem ter com nenhum conflito. Tipo, sabe, não existe. Então você tira da cabeça essa ideia de que tem que estar sempre tudo harmônico. Não! Vai ter algum momento de explosão emocional, vai ter um momento que ela vai ficar se sentindo desafiada, que ela vai se sentir rejeitada. Não é meu papel impedir que tudo isso aconteça. É simplesmente ajudar ela a passar, a atravessar esses momentos de desconforto emocional, de nervoso com tal coisa. Enfim, é outro mundo, porque você tira essa cobrança. Você não fica mais com uma alarme interna de que eu tô fazendo coisa errada. Sim. E outro ponto, que eu queria falar, não, alguém aqui perguntou, que eu achei legal essa pergunta, tá cheio de perguntas, mas eu pesquei uma, gente. Eu fiquei perdida, eu falei, meu Deus. Mas alguém perguntou como que a gente fez para inserir os nossos companheiros, né, no caso meu ex. Tá. E eu queria saber se você tem alguma coisa para falar sobre o Haroldo, como é que foi para ele? Então. Ele tava mais para lá, mais para cá? Não, ele como eu, a gente sempre quis educar sem usar métodos agressivos, por causa da nossa história, né? E aí, assim, acho que as coisas foram se encaixando por esse desejo que era dos dois, né? Mas é claro que no andar das coisas, eu tentando encontrar o equilíbrio entre permissividade e autoritarismo, e ele também, tinha hora que a gente se esbarrava, inclusive por falta de, tipo assim, conhecimento, né? Como é que a gente coloca o limite para essa coisa? Ah, mas se você não falar nada, aí o menino vai ficar mal acostumado, por exemplo. E realmente precisa ter limites, né? Então, a gente ficava, assim, um pouco inseguros. Mas, assim, hoje em dia, eu tenho, assim, certeza que nós estamos absolutamente no mesmo caminho. Mas uma coisa que eu acho importante, uma coisa que eu me liguei recentemente, olha só que interessante, que eu também não sou responsável pela relação que o meu cônjuge, meu parceiro ou minha parceira constrói com os nossos filhos, né? E eu tô falando isso, assim, porque como controladora aqui eu tendo a ser, às vezes eu quero ficar fazendo isso, de controlar, tipo, não fala assim, não faz isso, faz assado, papapá. E a gente não pode fazer isso, né? Tem que deixar a outra pessoa construir a relação dela com os filhos e inclusive, de arcar com as consequências disso. E a criança, ela não vai ficar confusa. O pessoal acha que a criança fica confusa. Não fica. A criança vai saber muito bem como se relacionar com essa pessoa, na escola, na casa dos avós, na casa dos primos. Ela vai saber a diferença de uma relação com cada pessoa. A não ser, óbvio, a não ser que esteja acontecendo alguma agressão com a criança, ou que a pessoa esteja extrapolando os limites, a gente interfere, tira a criança de cena, óbvio, porque ela não vai se defender sozinha. Mas no resto, e assim, não sei se é uma coisa do mundo feminino, mas às vezes a gente só gosta das coisas que são feitas do nosso jeito, não? Tipo assim, tá dando banho, tem que ser do jeito que a gente sempre lava, do jeito que a gente enrola a toalha, do produto que a gente usa, do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, velocidade, exatamente, no nosso horário, no nosso timing, né? E a gente tem que soltar isso um pouco, sabe? Até porque ninguém gosta que alguém fique falando, né? Ninguém gosta, a gente não gosta disso. Você até falou, né, Má, quando você teve o puerpério, você usou a comunicação não violenta para colocar limite nas pessoas que estavam palpitando, zucrando na sua vida. Porque precisou colocar esse limite. Ninguém gosta que fica palpitando demais. Mesmo que seja a pessoa com a melhor das intenções. A gente precisa colocar esse limite na gente. Tipo, esse território que não é mais meu. Esse território é dele. A criança, você tem que sair de casa para trabalhar. A criança fica em casa chorando. O pai tá junto? Meu amor, problema deles.
Não é problema seu mais. Você saiu de casa, você não tá lá, então não é problema seu. Vai, faz suas coisas. Quando você voltar, aí você se conecta com o teu filho. Mas ele tem que se virar, ou ela, né? Tem que se virar. É relação deles. A gente não precisa salvar ninguém. Nem os nossos filhos, nem o nosso parceiro, nossa parceira, sabe? E é muito interessante, inclusive eu recebi um comentário hoje de uma seguidora falando assim, eu sigo seus conteúdos faz tempo, acabei de postar no Stories até a fala dela. Eu ficava meio ressabiada, às vezes, de aplicar as coisas, porque meu marido não estava muito na mesma página, mas eu fui tentando ser persistente e tal, e hoje o menino está com 3 anos e pouquinho, aí ela disse que ele roubou um pacote de bolacha da cozinha, e o pai veio, tipo, brigar com ele, aí ele inventou a maior mentira pro pai. E quando ela foi perguntar pra ele, ele mostrou e falou, mamãe, eu posso comer bolacha? Oh, meu amor, gente. Então é muito fofo, assim, porque na verdade, pra mim foi uma lição. Aí eu vou fazer agora a minha história em relação a isso, né? Tipo, eu tive um pouco de sorte, assim, porque o Afonso, ele se interessou logo de cara, logo que eu entrei. Graças a Deus, o primeiro livro que eu apresentei pra ele foi o Carlos Gonçalves, que é espanhol, o Afonso é espanhol, mora na Espanha, pra quem não sabe. Então, tipo, tem aquele humor meio espanhol, jocoso, assim. Jocoso tem, né, em português. Você também é suíça, fudeu. Ele não sou a melhor pessoa pra você perguntar isso. Então, mas tudo bem. Mas o seu português é incrível. Tipo, você é mãe de filha de... Eu não falei, você é filha de mãe brasileira, né? Tipo, e às vezes você fica lá dando desculpa no stories. Ai, desculpa que meu português saiu assim, é que eu não sou brasileira de ter nascido no Brasil. Mas, enfim. Mas ele tem o Alfonso foi fisgado logo de cara, também pela criação consciente, né? Na época era criação com apego e tal. E ele foi se envolvendo com muitas coisas sobre isso. Só que depois começou a rolar um distanciamento, porque eu fui criando o perfil, eu fui fazendo de um jeito muito mais obcecado, assim, tipo, não, eu preciso. Aí uma hora ele falou, meu, que saco, me deixa, tipo, respirar, né? Não precisa ficar com essa coisa, assim, tão preocupada. Ele consegue relaxar, eu já não conseguia. Então, teve um lado meu que ficou um pouco, muito tipo disso, de ficar avaliando o jeito dele e de ficar meio que educando ele, que devia ser um porre, português, claro, tipo, devia ser um saco ter alguém tão penteira, assim, tão perfeccionista, observando, porque é isso, ninguém gosta de ser ensinado, é isso que você falou. Então, isso gerou muita desconexão. Gente, o hashtag deu ruim, a gente separou, tá? Não só por causa disso, mas eu acho que isso contribuiu. Então, eu faço minha culpa nesse sentido. Eu falei, gente, não vão por esse caminho, porque isso gera desconexão. E aí, depois eu fui percebendo a minha arrogância, o quanto estava sendo, tipo, de querer impor a minha verdade, a minha versão, achando que eu era, tipo, superior a ele, e que eu sabia fazer melhor. Tipo, não é uma coisa que colabora. Não é nosso lugar, né? Não é nosso lugar. Eu tava querendo salvar ele, salvar minha filha, e não é um ambiente gostoso pra criança, entendeu? Não. E aí, hoje em dia eu tenho muito mais claro, basta um adulto consciente, eu tenho essa tranquilidade. Tipo, eu não preciso ficar aprimorando o jeito dele e ficar acelerando o processo do cara, do pai da criança, para que ele esteja no mesmo nível, no mesmo patamar, sabe, tão aprimorado quanto eu. Porque às vezes, inclusive, eu nem sou o exemplo da pessoa para algumas coisas, do tipo, sei lá, ele consegue relaxar e eu não. Então, tipo, eu acho que o lado dele que relaxa com isso, que se aceita muito mais, ao invés de ficar se cobrando que nem um louco, poxa, é um exemplo muito melhor para ela, entendeu? Porque tem uma auto-aceitação maior. Entendeu? Eu vou muito mais assim, quem tá esperando o quê? Mas tem esse exemplo, tipo, às vezes eu ficava preocupada com o que ele tá falando pra ela. Ai, não, ele tá invalidando o sentimento dela, sacanagem. Gente, ela vai, nossa, tipo, ela vai gerar uma ferida nela, vai gerar uma coisa. E aí, e sabe o que acontece? Hoje, que ela tem 6 anos, por exemplo, várias vezes eu já presenciei ela colocando os limites nele. Eu ia falar isso agora. Porque se você vir essa referência, né, de pessoa que passa, porque não tem tipo pessoa, não, isso que você tá sentindo tem importância. Claro que você tem direito de chorar. Você tá incomodada. Claro que tudo bem. Claro que você tem direito de estar sentindo raiva, né? É normal, porque passou por isso. Então, quando ele vem com um papo do tipo, mas por que você tá estressada por causa disso? Por que você tá nervosa com isso? Aí ela responde, mas pai, eu tô nervosa porque eu tô nervosa. Eu não sei como não estar nervosa. Eu estou nervosa, tipo, no linguajar dela, ela simplesmente não consegue entender o funcionamento dele. Ela não se coloca em prova, né? Tipo, não sou eu que tenho que mudar. É ele que tem que me explicar por que ele tá me cobrando isso. Porque pra mim não faz sentido. Entendeu? Pois é. E, inclusive, isso a gente vai começando a entender que a gente... Que essa ilusão de poder é a única coisa que a gente consegue controlar. A ilusão de querer controlar, né? E isso vale não só para a relação com
o nosso parceiro, a nossa parceira, com a genitora das nossas crianças, mas com relação também à vida da criança fora de casa, com a escola, por exemplo. De que a gente não vai encontrar uma escola perfeita, sabe? Porque a escola não acolhe sentimento. Cara, a maioria das pessoas no mundo não sabem acolher sentimento. Se você chorar na rua, as pessoas vão falar assim, não chora não, não chora não. Todo mundo vai falar assim pra gente. Porque as pessoas não estão prontas para isso. Mas se em casa, igual você falou, você tem uma pessoa, que inclusive a Alice Miller chama de testemunha conhecedora. Se tem uma pessoa que consegue fazer isso, então já tem ali o caminho para a saúde emocional acontecer, entendeu? Então, se você tá agora estudando sobre educação respeitosa, não se preocupa com os demais, se preocupa com você, preocupa com a tua trajetória, vai atrás de autoconhecimento, vai atrás de informação, encontra a tua comunidade onde você se sinta acolhida para você desabafar e faz o teu, cara, faz o teu, porque o seu filho precisa disso. E eu falo também que é até questão da energia, né? Porque, pra ser sincera, a real é dar um trabalho do cão. Uhum. A gente gasta muita energia. Às vezes acolher uma criança que está com uma explosão emocional, sendo que a nossa criança interior está lá com o nosso choro reprimido, a gente não foi validado, a gente não tem registro, não é uma coisa que a gente faz com facilidade. A gente tem que praticar muito para aquilo começar a fluir com mais naturalidade. Hoje, por exemplo, que eu estou com o desafio da Nara, passando pelo processo pós-cirúrgico, que ela está com o extrator da mandíbula, que está doendo, ela tem 3 semanas para ativar a mandíbula dela e cada dia está pior, né, a dor. Então, ela tá cada dia mais resistente, ela tá tendo muitas explosões emocionais. E hoje eu falo, cara, se não fosse 6 anos de preparo, como que seria acompanhar o choro dela? 1 hora ela reclamando, ela falando, difícil. Não quero mais um pouquinho, não quero ativar agora, não quero ativar agora. Se eu tivesse com a minha criança interior ainda totalmente desassistida, sem ter feito o trabalho, eu acho que eu ia entrar num desespero assim, pelo amor de Deus, Nara, agora acabou, entendeu? De provavelmente ser dura com ela, pra não comentar. Não sei o que aconteceu. Ou eu entrei nesse, não sei o que aconteceu, mas eu dou graças a Deus. Porque eu tenho que manter uma certa calma. Tem horas que não. Inclusive, aí eu me acolho também, porque eu sei que não é fácil pra ninguém. É puxado, né? Puxado pra caramba. Mas quando eu consigo encontrar um lugar de equilíbrio e falo, tá tudo bem, e validar ela, tipo, tá tudo bem você ficar assim, é normal você ficar assim, tipo, é porque eu tô há muito tempo treinando. Então, tipo, foca no teu, porque já é muita coisa. Quando a gente fica olhando pro assunto do outro, aí eu gosto da Byron Katie, que ela fala dos 3 assuntos, os assuntos de Deus, que a gente não pode controlar, tem 3 assuntos da vida. Os de Deus, que a gente não pode controlar se vai chover, se vai fazer pandemia, se não vai ter, se alguém vai morrer ou vai ficar vivo. Tem coisas que eu não posso controlar. Os assuntos dos outros eu também não posso controlar. É um gasto de energia e tempo que eu vou ficar lá, na verdade, desviando o trabalho, que é o único que eu posso controlar, que é o meu. São os meus assuntos que eu posso controlar. Agora, se o outro vai seguir para criação consciente, não posso controlar. Se vai cortar o cabelo, se não vai. Se vai chegar atrasado, se vai chegar no horário, não tem como controlar. Se vai votar em fulano ou beltrano, melhor não falar, mas também não tem como controlar. É assunto dele. É a trajetória dele, é a escolha dele. Se eu gasto a energia do meu tempo com isso, eu tô fadada a... Tá jogando energia fora. A ficar frustrada, né? E ficar magoada, decepcionada, enfim, a gastar energia fora. Então, foca no teu. Porque é a única coisa que precisa muito e é a única coisa que você pode realmente se dedicar. É verdade. Então, mas ao mesmo tempo, quando a gente entende isso é muito libertador. Porque você realmente entende que não é seu papel ser salvadora do mundo, você nem tem competência para isso, nem tem habilidade para isso, e você simplesmente se dispõe a acolher o teu filho com a bagagem que ele traz do mundo para você, porque você é o porto seguro, você é o ninho onde o passarinho vem e pousa para descansar, para retomar seu voo. E a gente não prende, não segura, a gente deixa ele fazer o voo dele, e quando ele volta a gente lida, a gente não fica controlando o voo, tipo, não vai pra lá, não faz aquilo, não come aquilo. Não, você vai, desbrava o mundo e você volta, porque eu tô aqui, que eu dou conta. O que você trouxe, eu dou conta de te apoiar. E eu acho que tem um ponto, Flor, que eu acho que também é crucial, assim, uma super caída de ficha que também liberta a gente de muita coisa, porque a gente fica com isso que você falou, né? A escola não vai acolher igual, de repente vai na casa da avó, e a avó vai fazer uma chantagem, vai fazer tipo vai falar uma coisa que você fala, como assim, não gosto que ela faça isso e tal. E aí a gente começa a perceber que, não, eu não tenho que mudar o mundo para que ele seja mais acolhedor, porque tem essa dor, né, essa preocupação. Mas meu filho vai estar
ele vai crescer uma bolha, e aí ele vai chegar lá e não vai ter ferramentas para lidar, pelo contrário. Muito mais, porque ele vai saber, por exemplo, o que é respeito, então ele vai saber impor, vai saber exigir, né? Então, um ponto. Mas o outro ele vai entender que o mundo é diverso. Né? Eu não preciso que todo mundo esteja na mesma página que a mamãe e o pai, se sentir ok no mundo. Eu vou chegar na casa da vovó e falar assim, nossa, a vovó ela tem uma ferida muito grande em relação, sei lá, à alimentação. Ela não pode ver um prato com comida sobrando, porque passou fome na infância, porque sei lá o quê. Para ela é muito difícil lidar com isso. Então, eu vou chegar na casa da vovó e eu sei que ela vai falar algo a respeito da minha comida. Eu tô esperando isso. Eu não preciso que... E aí, eu como mãe, não vou esperar que a minha sogra ou que a minha mãe... No meu caso, minha mãe não, porque não conheceu minha filha. Mas não vou esperar que a minha sogra não fale algo assim. Entendeu? Porque eu já sei que dentro da história dela é isso. Então, eu não preciso que ela... ficar tentando consertar a minha sogra, né? Para que minha filha, na casa dela, não se exponha a isso. Não, filha, a vovó tem essa questão. Entendeu? Tipo, e aí quando a criança vê, porque às vezes a criança nem se incomoda, e se ela se incomodar, ela vai chegar e falar com a gente. E aí a gente vai falar exatamente isso. Amor, é uma coisa dela. Ela se incomoda com isso. E pronto, né? E é muito lindo quando a criança começa a adquirir isso, porque ela vai percebendo. Ela vai percebendo que as pessoas estão movidas pelas feridas. Né? O Marshall Rosenberg tem aquele trecho de uma fala dele, que ele fala que o filho dele, com 6 anos, quando foi para a escola pela primeira vez, a escola, né, Jacal, né, que não era uma escola dele, uma escola regular, e aí veio o cara do, tipo o Bedel, sei lá, que veio fazer chacota do cabelo dele comprido. Não sei se você conhece esse trecho, você deve ter visto, né? Já leu muita coisa. Mas, e aí ele chega em casa e fala, nossa, como é que foi o primeiro dia de escola? Ele fala, foi meio estranho, o cara ficou tirando sarro do meu cabelo comprido, me chamando de menininha, não sei o quê. E aí, o Marshall já ficou meio, como assim, comunicação violenta, mas pro saco, quem foi essa pessoa? Como assim? Já tava todo nervoso, querendo pular no pescoço do cara. Mas tem coragem de fazer isso com uma criança de 6 anos. E aí ele tentou se conter, ele falou, mas e aí, o que você fez, né? Como é que foi com sua reação? Ele falou, não sei, eu fiquei pensando, fiquei meio com pena do cara, né? Por quê? Porque ele era careca, ele parecia ter um problema no cabelo. Oh, meu Deus. Não, mas é como as crianças são sábias, né? Não, total. Elas são sábias. E assim... Isso, e rola esses insights também, assim, sabe, com as crianças aqui de vez em quando, inclusive com relação à questão do acolhimento, né? Aqui em casa a gente está trabalhando uma questão agora, que quando alguém está mal-humorado, a gente precisa dar amor para essa pessoa. Então, aqui em casa, se alguém está mal-humorado, a gente não fala assim, vamos deixar quieto, não sei o que, vamos fazer outra coisa. Não, vamos dar amor para essa pessoa, vamos lá dar um abraço para essa pessoa, né? E de que essa é a linguagem do amor, assim, né? E com quem a gente tem intimidade, a gente pode dar amor, sempre. Né? Que a gente tem intimidade, a gente pode fazer isso, é seguro esse ambiente, né? Não, é super lindo, porque é até um bom jeito de fechar, tô olhando que faltam 7 minutinhos. Que no fundo é isso também, né, Flor? Acho que também esse é outro ponto maravilhoso, porque a gente percebe que o mau comportamento, ou o comportamento desafiador, essa coisa da criança começar a apresentar o comportamento alterado, e a gente tem na educação tradicional uma leitura automática de julgar essa criança e achar que ela está fazendo de propósito, que ela está fazendo para provocar, que ela está fazendo porque ela quer, porque ela está se tornando um ser humano. Essa é uma chave também que tive que virar. Porque ela quer ser desse jeito. E, gente, isso é uma crença também dessas malditas que a gente tem que desconstruir. Vamos pensar que essa criança é boa e que ela está sem ferramentas, que ela não sabe como lidar com se ela está tratando o outro mal é porque ela está se sentindo mal. Com certeza. Então a gente começa a tirar o nosso foco do comportamento em si, né, que é a ponta, está sendo apresentado, né? A criança está demonstrando agressividade com alguém, tá insultando, sei lá, tá batendo, tá fazendo alguma coisa que não é adequada. E aí a gente já vai em cima, não pode, não sei o que lá, olha que coisa horrível, para com isso. Já te falei 15 mil vezes que você não pode fazer isso, para de fazer isso. Só que aí eu penso, por que ela chegou nesse ponto? Pois é. O que ela está sentindo? O que está acontecendo no universo dela interno para que ela esteja se sentindo tão em desarmonia a ponto de agredir alguém? Porque não é o natural agredir. Nós somos seres bons. Nós temos amor. A gente nasce com disponibilidade para amar. Então, se eu estou agredindo, é porque eu estou acuada, ameaçada, com medo, sei lá, triste, desesperada, com alguma coisa. Tem alguma angústia muito grande me movendo. E aí a gente vai na causa.
A gente coloca o limite, obviamente, quando é uma coisa que tem que colocar o limite. Ninguém tá falando aqui para deixar a criança bater, não é isso. Mas quando a gente, em paralelo, a gente entende que tem um projeto a ser feito. Eu tenho que investigar a criança. E como que eu posso ajudar ela? Porque não faz sentido o que a educação tradicional impõe, que é eu tenho que fazer ela se sentir mal, para ela perceber que todo o oposto. Eu tenho que ajudar essa criança a se sentir bem. Porque se ela está agindo, ela não está se sentindo bem. E eu não tenho sentido eu colocar mais tempero para esse mal-estar, gente. A doutora Ginny Nelson, que é a criadora da disciplina positiva, ela fala de onde temos a absurda ideia de que para fazer uma criança se comportar melhor, temos que fazê-la sentir-se pior antes. E é isso. Então, a gente vai desconstruindo, né? De que aquele mau comportamento é para nos enfrentar, que na verdade a criança precisa de acolhimento naquele momento. E é tão engraçado, gente, porque esses dias eu recebi uma história tão bonita, Mar, que é a seguinte, uma mãe que já está nesse caminho de educação respeitosa há um tempo, e aí ela estava querendo começar a criar o canto da calma na casa, né? E aí ela falou para a filha assim, filha, quando você está agitada, brava, nervosa, o que te ajudaria, assim, para a gente criar um canto da calma, para você poder se acalmar, que eu te ajudo e tudo? Ela falou assim, mamãe, seu colo. Oh. E é isso. O que eles precisam tá aqui. Tá aqui. Eu sou tudo o que eles precisam, sabe? Para essa corregulação acontecer. Claro que o canto da calma é uma ferramenta maravilhosa, mas antes do canto da calma acontecer, precisa ter conexão. Eu acho que isso para mim é o ápice da intimidade. Mesmo quando quando a desavença aconteceu entre nós e o nosso filho, ainda assim ele vai querer o nosso aconchego depois, provavelmente. Pelo menos aqui em casa é assim. Mesmo que talvez tenha que esperar um pouquinho para a raiva passar um pouco. Eu acho isso assim o cúmulo da intimidade. Tem muita gente perguntando de referências bibliográficas. Tem a Chefalha, a doutora Chefalha, para mim, é uma das maiores referências. Eu tô doida pra fazer o curso dela, Má. Tô doida pra fazer o curso dela. O qual? A formação? É. Você tem que dar 2 filhos. Eu também quero fazer muito. É o meu sonho de consumo, quero muito fazer. Eu já fiz o curso dela para pais. Ainda não fiz a formação, mas um dia eu chego lá, vou chegar lá, pode ter certeza. Nossa, certeza que vai ser a maior imersão da vida. Pois é. Estou agora na mentoria da Flávia Melissa, mas não é exatamente para mães, mas tá legal. Quer dizer, começou agora, né? Amanhã é o primeiro encontro, falando tá legal. Começou só o primeiro módulo, mas tá legal já o primeiro módulo. O esquenta. E aí, mas o que eu ia falar? Ai, até me perdi. Tem algumas sugestões de livros que estão nos destaques lá na minha biografia, lá do Instagram. No meu também tem algumas. Podem olhar nos dois. E aí eu nem cheguei a te perguntar, né? 1 hora de live, então não quero ficar causando aí no seu horário, porque eu sei que você tá um horário talvez de colocar janta para as crianças, não? Eles vão dormir daqui a pouquinho. Então. Já não sei se eu vou falar, já tá sumindo aí a frente. Mas queria muito agradecer a sua presença. Falar para as pessoas que eu tô abrindo essa semana as pré-inscrições da minha mentoria, dos grupos que vão começar dia 28 de junho. Então, se alguém tiver interesse, me inscreve por privado, porque eu tô fazendo uma pré-seleção, eu criei um formuláriozinho. Mas mandem para mim uma mensagem, Canto Maternar, para quem se perder da live, tá? Mas, porque aí eu passo informações para vocês, tá? É uma mentoria que são 8 semanas de acompanhamento, um grupo no Telegram, tem 8 módulos de conteúdo sobre criação consciente, para quem quer aprofundar e viver um processo de autoeducação, assim, bem potente, assim, para promover realmente mudanças, aprender essas ferramentas e fazer essa migração. Eu trabalho muito com o perfil de mães que são perfeccionistas, né, que é muito a veia do meu canal, aqui eu falo muito sobre isso. Então, quem tem essa preocupação de como assim, de se aceitar, né, essa culpa constante, convivem com muita culpa, cara, tá bem ideal para vocês. E tem todo esse processo de vocês entenderem as necessidades emocionais das crianças, enfim, trabalhar essa questão do autocontrole. Tem vários conteúdos incríveis. Eu não sei quem aqui tá novo no perfil e veio através de você para a live. Então, super agradeço a presença de vocês todos. Espero que tenha contribuído. O pessoal estava gostando aqui pelos comentários, Mar. Eu vi. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, de você, se tem alguma coisa que você quer sugerir para as pessoas fazerem, se tem alguma maratona que você está fazendo agora. Não, no momento só o meu conteúdo gratuito mesmo.
É maravilhoso, gente. Obrigada. Aí é muito legal ter acompanhado esse crescimento, gente. Esse boom que você deu no ano passado pra cá. Ou melhor, nem sei dizer em quanto tempo que você de repente fez assim. Uou! Foi o ano passado que cresceu bastante. Agora tá mais tranquilo o crescimento. Eu tô curtindo muito essa fase mais relax também. Mas assim, eu tenho muito conteúdo gratuito, então usem e abusem desse conteúdo. E do resto, já me apresentei no começo. Podem assistir a live do começo, essa live mesmo tem muita informação incrível para quem está querendo se encontrar em educação respeitosa. E assim, o que eu posso falar para vocês é que é um processo lento, a gente muda um passinho de cada vez, mas se aprofundem nos estudos, sabe? Vai atrás de curso, vai atrás da mentoria, igual a da Maíra, que vai abrir agora, livros, vai atrás da informação, porque vai ajudar muito a virar essas chaves que são difíceis, às vezes, de virar sozinha. E a gente precisa desse apoio de pessoas que já estão há um tempo no caminho. Então, faz isso mesmo. E foi um prazer falar com você aqui. É muito lindo, Flor, porque, na verdade, inclusive eu vejo isso, né? As pessoas, elas vão passeando de um perfil para o outro, de um processo com uma pessoa, depois para o outro, para outra pessoa, que vai... Eu já fiz cursos com, assim, com um monte desses perfis que estão aqui, gente. E, assim, é lindo. E a gente vai caindo fichas, a gente vai meio que aprendendo uma ferramenta nova e aplicando, e entendendo, assimilando, mas é na prática. É na prática, com um comprometimento, né, com esse processo. E assim, é mobilizado pela questão da maternidade, da parentalidade, porém, o maior beneficiado é você. Sim, porque, nossa, cara, não tem nada que explique, a não ser entrar no processo e entender. E aí, só uma pergunta final, que na verdade é só para finalizar mesmo, porque uma das coisas que eu coloquei é: vale a pena fazer essa transição? Tipo... Com certeza. Com certeza, gente. Não consigo imaginar de outra maneira senão assim. Não faria nenhum sentido. Eu acho que não faria nenhum sentido ter filhos para criá-los se não for com respeito. Não faz nenhum sentido. Porque muita gente fica aquela coisa do tipo assim, eles já estão muito grandes. Né? Tipo, não dá. Tipo, não tem agora limite, não vai... gente. Enquanto houver relação, há possibilidade. E eu vejo, inclusive, eu tenho mentorandas e mentoradas, né, que já têm os filhos adultos. Não importa. Exatamente. Desde grávida até adultos, assim, sabe? Não importa. Eu falo, meu, se você começar grávida vai ser maravilhoso, se você começar com ele com 20 anos vai ser maravilhoso. Com 40 anos vai ser... Vovós, né? Tinha uma que era vovó, queria entrar e acabou não entrando na última turma. Vamos ver se na próxima ela se anima. Mas, meu, entre. Maravilhoso, né? Exatamente. Sim. Obrigada, Flor. Bom jantar aí pra você. Obrigada, gente. Um beijo, bom descanso para vocês, que aqui já são 9, aí são 10, né, amiga? São 10. Então 10. Tá. Fiquem bem. Tá bom? Espero que tenha contribuído com a vida de vocês e até a próxima. Beijo. Gratidão. Tchau.